Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É, Hoje a minha semana foi marcada por duas situações. E especificamente as duas situações, por coincidência, aconteceram no mesmo dia. E isso foi, acredito que foi na quarta-feira, onde eu pude presenciar uma cena de racismo e xenofobia. E diferentemente do que a gente está acostumado a ver em programas televisivos ou mesmo às vezes até presencialmente, foi um pouco diferente. Foi um pouco diferente porque não teve raiva no comentário, não teve não teve uma emoção forte, sabe? Foi apenas uma conversa entre duas mulheres em que elas estavam comentando a respeito de outro país, enfim, e de uma viagem que foi realizada nesse país. E teceram, ao meu ponto de vista, comentários racistas e xenofóbicos de uma maneira tão sutil que eu estava indo resolver alguma coisa e eu fiquei tão impressionado com aquilo, sabe? Mexeu muito comigo, ao mesmo tempo que eu já tinha entrado ali no meio da conversa, entrado assim, a conversa já estava rolando, eu saí, a conversa continuou rolando, mas eu parei e olhei para aquilo e eu queria reagir àquilo. Mas ao mesmo tempo eu me contive. Mas eu achei tão repugnante aquela situação que eu fiquei, caramba, cara, caramba, como que teceram esses comentários de uma forma tão natural? E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Porque quando o comentário é feito de uma forma raivosa, você já desperta um modo defensivo, eu acredito. Mas quando ele é um comentário sutil e tão racionalizado, eu fiquei assim, caramba, caramba. Enfim, e isso, eu fiquei remoendo isso na minha cabeça durante a quarta-feira e a quinta-feira, e eu me lembrei que semana passada eu vi um filme da Zuzu Angel, algo assim, que foi uma mulher, uma mãe, que ela era modelista que fala? Modista. Ela era modista, uma modista brasileira muito influente na época da ditadura militar. E o filho dela foi morto. E não teve o corpo ali desaparecido, né? E como é mãe, né? Ela não se contentou com aquilo e ela foi em busca da verdade, do que tinha acontecido com o filho dela. Infelizmente também acabou morrendo, né? Mas um trecho do comentário que foi feito no filme me pegou por conta dessa situação, que foi a seguinte: o filho dela questiona ela porque ela está fazendo um vestido, um vestido para uma mulher de um coronel, algo assim. E ele fala: por que você está fazendo isso? Ela fala: olha, é só o meu trabalho, eu faço isso. E o filho dela ficou assim, indignado com aquilo. E falou, tipo, nossa, meio que as pessoas estavam agindo como se nada tivesse acontecido, né? Ela agia naquela situação, naquela sociedade, como se nada tivesse acontecido, porque não estava acontecendo com ela, estava as perseguições até então, estavam acontecendo com outras pessoas, então ela agia tudo na normalidade. Mas a partir do momento que aconteceu com ela, ela se questionou. Por que o pessoal está agindo com normalidade, sendo que olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo no país, por que o pessoal está agindo com tanta normalidade? Só que ela só percebeu isso quando ela perdeu o filho dela. Então, quando eu presenciei essa cena, eu fiquei... Enfim,
mastigando isso, ruminando isso na minha cabeça, me lembrei dessa cena, né? Porque normalmente a gente tende a agir com normalidade quando algo não é com a gente, né? E aquilo me pegou, cara. Foi uma situação que realmente me pegou. E nesse mesmo dia, eu atendi um senhor, me perguntou se eu era simpático por doutrina ou se eu era simpático genuinamente. E eu não esperava uma pergunta dessa. Eu fiquei assim, cara, que pergunta profunda, né? Que pergunta profunda. E eu agi brincando ali, falei, olha, eu sou simpático assim desde que eu nasci. Só que essa pergunta também ficou ressoando na minha cabeça, sobre se a minha simpatia realmente ela é doutrinada, que foi isso que ele perguntou, ou se é genuína. E é uma questão que eu fico um pouco sem resposta, até, porque eu acredito que a minha simpatia realmente ela é um pouco doutrinada, sabe? Eu era muito tímido na minha adolescência e com o passar do tempo eu fui perdendo um pouco da minha timidez, mas também através de uma percepção social eu pude notar que eu teria mais acessos se tivesse um pouco mais de simpatia, sabe? E isso às vezes me pega, né? Principalmente quando eu tava lendo, acho que é o Kafka que fala isso, né? Sobre as máscaras, e eu tenho essa questão com máscara, né? Até que ponto a gente coloca uma máscara e até que ponto ela se infunde a nós, a Clarice Lispector também diz isso, e até que ponto a gente quer tirá-la, mas a gente não consegue, sabe? Então, é uma pergunta tão complexa que eu preciso me conhecer muito ainda para poder responder, mas eu acredito que a minha simpatia, ela é genuína, mas também ela é doutrinada, né? Ela é genuína porque eu sempre prezei por uma boa educação, por uma boa harmonia, mas também ela é doutrinada porque em alguns lugares eu tenho que ser mais simpático do que em alguns outros. Isso reflete até nas minhas relações, né? Enfim. Mas a gente vira refém também da nossa simpatia, sabe? Acho que a gente tem que parar e analisar essa questão, né? Até que ponto a gente vira refém de uma coisa. Que às vezes eu realmente me sinto refém desse atributo, né? Então, basicamente, a minha semana foi resumida numa quarta-feira, com uma pergunta profunda que eu não esperava de alguém. Essa pessoa é um desconhecido, né? E com aquela situação, porque eu acho que eu nunca tinha presenciado de fato uma situação assim e não me envolvia, no caso, não envolvia especificamente ninguém no meio ali, envolvia apenas comentários, como se fosse apenas comentários que assim, enfim. Então é isso, sabe? Então eu vou retribuir a mesma pergunta que o Senhor me fez para vocês. A sua simpatia, ela é realmente genuína ou doutrinada? A sua educação é genuína ou doutrinada? Você foi doutrinado a ser simpático, a ser educado? Ou isso é realmente genuinamente seu? Ou sua? Não sei. Normas portuguesas não. Tem que melhorar isso. Então, um beijão pra vocês, gente.